Nazareno e a Cristina iriam falar para nós alguma coisa sobre a mídia cidadã. Tá certo isso, Cristina e Nazareno? Tô, Lúcia. Sim, tudo bem. Tudo bem. Seria para quando? A gente tinha combinado, Nazareno, para a próxima semana, no dia 5 de agosto. Tu achas que é impossível? Ficaria tu e a Cristina. A Cris não está aqui, né? Oi, eu falo aqui contigo no WhatsApp. Ah, na sala. Tá. A Cris está aqui? Ah, tá. Acabei de ver. Tá. 5 de agosto, né? Semana que vem, quarta-feira? Quarta-feira, das 18 às 20, para falar um pouco para a gente sobre mídia cidadã. Pode E aí, ser? Cris? Eu não sei se o meu computador está travando, mas está demorando, não sei, tem um delay assim entre eu e vocês. Tá bom assim? Vocês estão me ouvindo? Não, eu estou ouvindo. Eu acho que... Estou ouvindo normalmente. Tá bom, eu teria de preparar ainda, mas tudo bem. Ver como é que a gente trata esse assunto. Pode ser, então? Pode ser, Cristina, mas num tá foco ouvindo? mais em trânsito, tá? Mais em trânsito. Você tem uma semana, tempo. Tá, não tem problema que seja um foco... Sim, Não uma tem semana, problema que se traga do foco para trânsito, porque aqui a gente vai incrementando e vai citando algumas experiências que a gente viveu no Brasil inteiro fazendo isso com o ônibus. Entendeu, Nazareno? Sei. Olha, Que eu só estou querendo dizer que para o transporte público eu nunca trabalhei exatamente uma mídia, mas tudo bem, eu vou pensar no assunto. Eu não sei mas se a gente já trabalhou isso, a gente tem outros exemplos, aí a gente vai trazendo e cada um vai colocando um pouquinho, e aí a gente vai aprendendo mais um pouquinho. Pode ser assim? Cristina? Pode. Tá, tudo bem, por mim pode ser. NASA, é assim que é bom. É buscar o que não, nem sabe que não sabe. Vai atrás. Exato. Isso é que é pesquisa. Ai, meu Deus, ainda bem que nós temos um carioca bem humorado. Não, mas esse sempre foi, viu, Lúcia? Olha só. Então, tá bom. Então, Cristina e Nazareno, a gente os aguardará na próxima quarta, às 18 horas, tá? Bom, outra coisa que eu queria lembrar para vocês, né? Quem perdeu semana passada, teve aqui com a gente a Clair e o Paulo Gil, do Instituto de Justiça Fiscal. Como é que é? Instituto JF, Justiça Social. Fiscal. Justiça Fiscal, perdão. E foi uma palestra muito interessante, um bate-papo muito interessante sobre a questão tributária, sobre a questão do financiamento do transporte. As pessoas que não estavam aqui, amanhã, a Clair, o Paulo não, porque ele tem outro compromisso, mas amanhã ou sexta, Juarez, a Clair vai estar na live do Juarez, lá de Campinas, tá? Com esse mesmo bate-papo, e lá o Juarez conseguiu juntar tanto Wesley, falando do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, quanto a Clair falando dessa reforma da questão tributária, né? Então, é uma outra oportunidade que a gente tem de vê-los, tá? Qualquer coisa, depois eu vou colocar
o link para acesso à live do Juarez na sexta-feira, perfeito? Se vocês quiserem participar, eu não sou o Juarez, mas eu acho que eu já posso convidá-los. Ele está dizendo que eu posso. Então, gente, vamos começar. Professor Orlando, sinta-se em casa. Aliás, o senhor já está em casa, está agora com a palavra. Amanhã, nesse horário, eu vou estar discutindo com o programa da Benedita sobre transporte. Aí vou discutir o Zoom. Não, né? Nesse mesmo horário aí da live do Juarez, que o Wesley vai falar. Mas o MDT vai estar bem representado. Então, tá bom, tá bom. Isso é o que é importante. Eu vou estar junto com você, Nazareno. Você junto. Nós estamos juntos. O Rômulo. Isso. Vai estar o Bitar. Está uma turminha boa, viu? Você, João Luiz. Vai estar o Menda. Eu também vou estar. Quem? O Valente vai estar? Olha lá, o Mendanha aqui, ó. Tá. Eu sei. O tema é o Zoom. O tema é o Zoom. Só se ele não quiser. Não, porque o Valente é carioca, né? É por isso. Mas tudo bem. Mas ele mora em Brasília agora, ele deixou de ser carioca. Então, o Ricardo mora em Belo Horizonte. Escuta, Lúcia. Pessoal, boa noite. Hein? Na verdade é o seguinte, eu estou morando em Brasília. Mas Ricardo tem prestígio. Só que é o seguinte, eu não fui convidado, mas se for, eu vou participar. Mas tem o carioca Nazareno, que não é carioca e mora em Brasília, e que vai estar participando, então nós vamos estar bem representados. Carioca. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu ainda não estou com vídeo, porque tá na hora do lanche aqui em casa, e aí não é muito adequado. Mas daqui a pouco eu estarei. Tá certo. O Keiji chegou, um beijão, Keiji, seja bem-vindo. Orlando, com a palavra antes que o papo esquente. Tá bom, então. Então, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Eu tenho vários amigos muito queridos e que até me ajustam um pouco nessa trajetória. Tanto o Keiji quanto o Rômulo têm um bom papel no que eu vou falar aqui. Por quê? Porque a logística sempre foi uma área de negócios comercial, sempre voltada para a questão da maximização do lucro, vocês conhecem. E as provocações, ao longo do tempo, foram delimitando, na minha visão, que a logística é uma necessidade humana e que ela pode ser adequadamente utilizada para outras finalidades que não só o lucro, né? E aí foram várias discussões lá na Ampet com o Rômulo, que eu gosto bastante, e Keiji também em Sorocaba, e no laboratório, no lote. Eu vou tentar ser bem breve, no máximo 15 ou 20 minutos, talvez 20 minutos, para depois, porque eu acho que a riqueza daqui é a discussão, né? Eu vou compartilhar aqui. Vamos ver. Eu quero começar mostrando esse quadro, que se vocês verem a evolução no tempo, no tamanho das populações urbanas. No cenário de 2050, o Brasil vai ser um dos players importantes e a previsão é mais de 75% das pessoas vão morar nas cidades. E aí, olhando mesmo a questão de uma outra forma, eu vou usar bastante o Milton Santos, um geógrafo brasileiro extremamente importante, porque
essa apresentação está baseada em alguns conceitos dele. Uma das coisas que ele falava e eu não consegui entender é que globalização gera áreas de luz e de sombras. Quando a gente vê essa foto, que é uma fotomontagem da NASA, dá para ver perfeitamente o que ele estava querendo dizer. As regiões iluminadas são regiões com bastante atividade econômica. E as regiões pouco iluminadas já são regiões que não fazem parte fortemente desse processo globalizado. E quando a gente olha para o Brasil, dá para ver um destaque aí numa parte do Nordeste e, em particular, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa diversidade, ela também tem no nosso país. E aí é o primeiro elemento que eu quero conversar com vocês, é que a carência que as favelas têm é quanto à provisão das redes, tanto técnicas quanto de informação. As redes que a globalização usa tanto para a mobilidade do capital das pessoas e da produção. E aí, eu acho que a gente não pode falar assim, bom, vamos olhar para a favela. Existem favelas e favelas, porque existem Brasis e Brasis. Então, se vocês veem nesse mapa, você tem, conforme a cor, propensões diferentes de atividades. E você vê aqui que na região que nós estamos, é vermelho, é uma região de tecnologia de alta intensidade, que passa a ser bem diferente de uma região como a Verde Clara, que é de propensão de recursos naturais renováveis. E isso se reflete também nas formas de morar, nas formas de se movimentar nos diversos locais, causado por essa infraestrutura. E eu vou começar a apresentar alguns trabalhos. Esse é um mestrado que eu orientei. Eu já vou pedir desculpa, muito material está em inglês, porque é a língua que os acadêmicos usam para publicar, para divulgar. Esse trabalho foi feito em parceria com a MIT, que, se vocês olharem aqui embaixo, esse é o estado de São Paulo. Se verem essas bolinhas verdes, azuis, vermelhas, vocês vão ver que eles são clusters, agrupamentos com determinadas características bem específicas. Então, você tem o cluster azul claro, que é o de baixa densidade residencial. Você tem o cluster preto ou cinza escuro, que é a zona periférica. Tem o marrom, que é a área central. Tá? E esses gráficos aranha, eles representam, para um conjunto de variáveis, e dentre elas o índice de desenvolvimento humano, a questão de disponibilidade de serviços, enfim, variáveis que medem as características e as diversas regiões de São Paulo. Eu quero dar um destaque para essas duas. Comparem a área central, a área periférica ou a área onde estão localizadas as favelas. Percebam que os gráficos aranha são muito diferentes. E o que representa um ponto mais próximo da extremidade? Ele ser bem servido daquele atributo. Tem boa capacidade rodoviária, por exemplo, você tem boa disponibilidade de serviços e tal. E percebam que na periferia, essa disponibilidade dessas redes, que eu estou chamando de sociotécnica informacional, ela é extremamente restrita. É esse azulzinho de baixo das zonas periféricas. E isso vai se refletindo nos condicionantes da logística. Você tem aqui em São Paulo, do lado esquerdo da tela de vocês, diferentes IDHs do estado. O preto é o mais alto do IDH e o cinza claro é o mais baixo, e do lado direito, a questão de segurança e de risco, onde
o cinza é o de menor risco, os códigos, os CEPs de menor risco na cidade, e o vermelho, o marrom, o de mais alto risco. E os operadores logísticos, quando montam suas redes de distribuição, eles levam em conta essa questão, porque um dos principais problemas hoje é a questão do roubo de carga. Para vocês terem uma ideia, tem algumas empresas de seguro que não mais fazem apólice de seguro para determinados produtos. Por exemplo, celulares, porque tem muito risco nessa questão do roubo. E isso vai se refletindo na favela e na baixa estrutura disponível para essas regiões periféricas. Aqui é outro trabalho, continuidade. Esse aqui é um mestrado da Universidade Federal de São Carlos, em Sorocaba. Em continuidade, que mostra bem, no quadro de cima, a grande diferença. Então, você veja, porcentagem de risco. Nas de IDH baixo, LAU, HID, 36% de porcentagem são CEPs de risco. No alto IDH, é praticamente zero. Isso não é porque a natureza fez isso, é porque você tem disponibilidade maior de segurança, uma série de elementos. Vejam também que a segunda coluna é o tempo, eu estou falando na tabela de cima, é o tempo a mais que você leva, por motivos diversos. A mesma coisa, nos bairros de alto IDH, de alto poder aquisitivo, praticamente você não tem problemas de tempos de entrega de mercadorias. No caso do baixo DH, já a taxa é bem alta, é 1/3, 33%. A mesma coisa acontece com restrições nas entregas. E isso é um olhar logístico. Eu trouxe um elemento junto, que talvez não seja tão presente, mas me chamou muita atenção. É o olhar que as diversas áreas da cidade, com diferentes IDHs, têm para os variáveis ambientais, vamos chamar assim. Então, você veja, o baixo IDH, que é a segunda linha, ele tem valores médios de pontuação como coisas importantes em torno de 6, olha, redução de tráfego para a comunidade ali é importante, 6,29. Redução de acidentes, 6,0. Redução de poluição de ar, 6,77. Isso é entrevistas que as pessoas se manifestam. O que você acha mais importante? Agora, olhe embaixo, na penúltima linha, que é as regiões de alto IDH. A importância dada aos atributos ambientais é muito menor. Então, por exemplo, redução de tráfego. A importância dada por esse grupo é de 4,5. Redução de acidentes, 5. Redução de poluição do ar, 5,5. Tá? Disso, a gente tira uma oportunidade, que é a motivação das pessoas que estão em áreas mais mal atendidas da cidade para ganhos ambientais. O outro conceito de Milton Santos, que é importante aqui para a gente entender, é o circuito superior e o circuito inferior. O que é isso? O que ele coloca é que existe um conjunto de coisas, uma rede de atividades, de serviços, de infraestrutura. Existe uma rede que ele chama de superior, que seria das pessoas ricas, de alto poder aquisitivo, maior poder aquisitivo. E existe um outro circuito, que é o circuito inferior, de pessoas de mais baixo poder aquisitivo. E isso reflete diretamente nos serviços e reflete diretamente
nas atividades que as pessoas vivem, inclusive o comportamento. Imagina um entregador de pizza às 11 horas da noite, entregando uma pizza nesse prédio e entregando, por exemplo, nessa casa. O nível de preocupação que ele vai ter e o nível de dificuldade. Isso meramente por quê? Porque não tem luz na rua, porque não tem infraestrutura adequada. Tudo isso vai criando um circuito e a sociedade vai colocando para baixo. E as dificuldades do acesso às mercadorias, elas também vão se amplificando. E aí você tem situações desse tipo. São situações de operações logísticas nas favelas. Você tem dificuldades, isso aqui é uma coleta de lixo. Você tem dificuldades de acesso. Em algumas áreas, por exemplo, nesse morro, você não consegue transitar com um veículo. Agora, como é que você faz para entregar o cimento que você vai construir a casa? E outras coisas desse tipo. Então, esse circuito inferior, ele vai criando outras soluções e que vai perpetuando essa segregação. E é um problema complicado, porque hoje no mundo, 1/3 das pessoas moram em favelas. E com aquele crescimento do slide inicial que eu apresentei para vocês, isso vai tender a piorar cada vez mais. Na América Latina está algo em torno de 1/4. Aqui é um outro trabalho, que é um mestrado, que eu orientei lá na Unicamp, que está comparando... Ui! Não sei o que aconteceu aqui. Que está comparando duas favelas. Essa à direita é em Medellín e essa à esquerda é Rocinha, ou eu estou trocando. Ah, não, essa aqui à direita é a Comuna 13 de Medellín. E essa aqui à esquerda é a Rocinha. Tá? E o que acontece? Você tem em vermelho e amarelo. Amarelo são as vias formais. É a rede formalizada que o governo colocou e mantém em operação. E as vermelhas são redes informais. E, normalmente, essas regiões são as regiões mais perigosas. Por quê? Porque é mais difícil o acesso. Então, as pessoas que estão ali têm uma certa barreira de acesso. Muitas delas você faz a pé, muitas delas não passa um veículo. Então, você tem uma hierarquia para chegar nos lugares. Um outro elemento que dificulta muito a operação de entrega de mercadorias nas cidades. Esse aqui era um cenário muito positivo que nós tivemos na época de 2003 e 2013, onde estava aumentando, vocês vejam, ó, em 2003 para 2013, o amarelo é classe média e o verde e o vermelho era a classe baixa. Então, nós estamos tendo uma mudança no perfil de ocupação das favelas. Naquela época, os operadores logísticos estavam tendo muito problema de entrega do que eles chamam de linha branca, que é geladeira, máquina de lavar, fogão. E os acessos normalmente feitos, como na foto de cima. Fala isso. À vontade. É a classe média morando na favela, é isso? Sim. E você tem... Isso aqui é pesquisa da Data Favela, né? Você tem, em 2013, 22% já com classe de poder aquisitivo mais alto. Isso em 2013. Agora, o que acontece? Agora, a coisa ficou muito pior, né? Essas notícias são da Folha de São Paulo.
e que tem, nesse momento, 72% dos moradores da favela estão com o padrão rebaixado. Então, foi uma regressão muito pesada. Bom, não vou entrar, depois a gente bate papo. Aqui é um quadro de janeiro, onde tem uma série de dados, depois eu vou disponibilizar para vocês, do Data Favela, desse instituto, junto com outro chamado Locomotiva, que fez uma série de pesquisas de interesses de bens duráveis. Então, dá para... Olha, se você colocar do lado esquerdo ali, você vê que tem um potencial de compra muito alto nessa região. Só que, como você não tem essa disponibilidade da infraestrutura, o setor, principalmente de logística, ele descarta a entrega. Eu destaquei um dos quadros aqui, a pergunta: quando você compra para a internet, você consegue receber em casa? 80% diz que sim. Os outros ou não recebem, ou recebem num lugar próximo, que tem a ver com aquelas curvas vermelhas que eu estava comentando, de acessibilidade ruim. Então a pessoa fala assim: eu vou entregar lá embaixo. E aqui é um mestrado do INSPER, que levantou o que seriam estratégias para o operador logístico conseguir fazer entregas e contornar um pouco o problema. Então, olha, ele sugere: empregue pessoas locais, tenha um bom relacionamento com a comunidade, conheça os criminosos da região, realize o transporte de forma discreta e tenha pontos de entrega flexíveis ou altere. Tem mais um que ele não está aqui, mas que ele abordou também: faça as entregas pela manhã, porque o nível de cobro, essas coisas caem. Essa é uma proposta de um olhar dos operadores logísticos para o problema e como é que eles contornam para chegar. O que eu estou querendo trazer para vocês é o que dá para fazer ao contrário. O que a gente pode trabalhar com a comunidade para ela melhorar essa acessibilidade dos serviços logísticos. Eu estou trazendo 3 pontos que eu vou discutir com vocês. Desintermediação, que seria reduzir as cadeias de suprimentos e tirar alguns atravessadores do meio dessa cadeia. O outro, empoderamento das próprias pessoas na prestação de serviços. E um terceiro, que é os pontos de coleta e entrega residencial, que eu vou mostrar alguns exemplos reais que já estão acontecendo. Vamos para a desintermediação. Esse aqui é um projeto, Campo Favela, até de um orientado meu de doutorado, que é o Lars Sanches, que hoje ele está no INE junto com aquele rapaz, que a ideia é você ligar diretamente quem está no campo ao pessoal de favela. Ele foi implantado agora, nesse momento do Covid. E como é que ele funciona? Você tem doações que permitem manter o fluxo de atividades, você compra dos pequenos agricultores e entrega para o pessoal da favela. O pequeno agricultor aumenta o seu ganho, porque ele não passa ao longo de todos os outros canais, e o pessoal das comunidades, das favelas, consegue um produto num preço menor. E isso está rodando. Você vê, eles já operaram, isso aqui em julho, 370 mil toneladas. Já movimentaram 1.600.000 reais e tem 29 mil famílias que estão sendo atendidas e 1.350 famílias de agricultores beneficiados. E você tem um ganho ainda, que é a receita gerada
ela pode ser aplicada tanto em atividades, financiar atividades de associações locais, quanto dos pequenos agricultores. Esse é um exemplo de desintermediação. Existe uma série de outras atividades que podem ser desintermediadas e que podem colocar diretamente os pequenos produtores junto às pessoas de mais baixo poder aquisitivo. E você vai tirar as margens. E essas margens são significativas. A gente estudou uma comunidade no Maranhão, ela pesca um determinado peixe, e vamos dizer, quando ele volta da pescaria, é de rio, ele vende vou dizer, R$5 o quilo ali na margem, na comunidade dele. Aí você tem uma pessoa que pega esse peixe e quando ela sai até a cidadezinha, esse peixe já vai para uns R$10 o quilo. E se ela for para São Luís, ele já está em R$30 o quilo dentro do supermercado. Essa agregação de valor pelo local que ele está, uma série de atividades que fazem isso, e isso é feito através da logística. Uma outra experiência bem interessante que a gente viu é lá em Belém, com o pessoal que produz aqueles artesanatos marajoaras, que quando eles conseguem colocar diretamente nos mercados europeus, e tal, a margem de ganho é bem interessante. Passando da intermediação para o empoderamento. Então, o empoderamento, esse aqui é um exemplo, é uma empresa que chama Traz Favela. Ele faz um delivery que ele opera no ambiente da favela. Eu vou tentar passar um videozinho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Estou escutando? Tudo bem? O Traz Favela vai intermediar produtos feitos na própria comunidade, isso de dentro para fora e de fora para dentro. O diferencial do aplicativo é cadastrar motoboys e entregadores da própria comunidade. Isso não vai interferir e não vai deixar ele desconfortável de realizar uma entrega onde ele não conheça tão bem aquele local. O aplicativo Traz Favela proporciona aos moradores das zonas periféricas a possibilidade de fazer compras e pedidos através do aplicativo, permitindo também que os comerciantes possam vender seus produtos de forma facilitada e rápida. Quem votará nesse aplicativo? Pessoas do seu próprio bairro, um vendedor de açaí, um vendedor de acarajé, um entregador de água, um vendedor de gás que passa na sua rua, todo esse tipo de pessoas estará no seu aplicativo. O aplicativo ele traz o empoderamento econômico da comunidade, possibilitando que a mesma tenha direito de receber seus produtos com mais comodidade e conforto no local que escolheu e quer viver. Os valores do Traz Favela, ela traz a inclusão, pertencimento, a humildade, o apreço e a correria, que é aquela famosa agilidade. E é uma coisa interessante, porque ele tem um diferencial competitivo, porque o potencial concorrente dele não entra na favela porque tem medo. Agora, essas pessoas moram lá. Então, vocês voltaram a ver a tela? Está vendo a tela? Dá um ok para mim, tá ótimo. Então, essas pessoas moram lá, então elas passam a ter uma empresa com um diferencial competitivo muito interessante, atingindo uma área significativa de consumo e é uma forma também de você
apoiar iniciativas e empoderar a comunidade. A terceira coisa são os pontos de coleta e entrega residencial. Isso ainda não tem bem no Brasil, eu tenho algumas dúvidas, vão ter algumas dificuldades para implantar, mas o exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo da Holanda, que é o Homer. Tá? O que essa empresa faz? Ela procura disponibilizar coletas e entregas de que forma? Na casa das pessoas. Então, você pode se cadastrar como uma recebedora e uma entregadora de produto. E você vai ganhar uma certa parcela quando você recebe esses produtos ou você entrega algum produto. Com isso, você resolve um pouco o problema de disponibilidade de pontos de transferência de cargas, que é um problema sério na favela também, porque aí você tem roubos. Agora, as pessoas que estão inseridas na comunidade, elas têm mais facilidade para fazer isso. Então, essa é uma terceira estratégia e possibilidade de se trabalhar com as favelas. Eu comentei no título do trabalho que eu traria algumas estratégias, são essas três que eu estou trazendo. Gostaria muito de escutar críticas em relação a elas, e políticas. Agora, políticas públicas não é meu negócio, então eu tenho uma certa dificuldade para discutir isso. Mas, para mim, fica claro que tem duas questões muito significativas. Um problema é a questão de segurança, isso o Brasil inteiro fala. Então, agir para melhorar a segurança diretamente melhora a questão da logística, como melhora as outras atividades. E a outra questão seriam ações para reduzir um pouco essa diferença entre o circuito superior e inferior. Porque o que acaba acontecendo é que o circuito inferior, inclusive nas operações logísticas, ele está muito na informalidade. O cara entrega sem nota fiscal, o outro recebe sem nota e coisas desse tipo. Eu acho que tem que pensar em soluções intermediárias para isso, mais ou menos como o Brasil fez na criação do microempreendedor individual e outras coisas, que permitisse às pessoas que estão mais carentes a se inserir um pouco mais e poder participar desse processo usando as coisas que ele tem direito. Pessoal, era isso que eu trouxe para vocês. Aqui tem o meu e-mail, tem as formas de chegar no LAUT. E agora eu estou disposto, eu gostaria muito de escutar vocês e participar aí da discussão. Muito obrigado. Obrigado, professor. Lúcio, estão inscritos, por enquanto, a Rosimar e depois eu. E estou aguardando as inscrições. Vamos lá, Rosa. Pode falar, Rosa. Só para... Não vou nem comentar, que eu não entendi muito bem essa questão do aplicativo. Ele é um aplicativo como esses outros, que é internacional também, e só movimenta na favela, ou ele é da favela? É da favela. Existe hoje um empreendimento que chama Favela Holding, que é o do Meirelles, é um grupo grande de pessoas, e esse aí é uma área deles que se chama Favela Log. E a segunda pergunta do finalzinho, quando você falou que pode deixar com... É como o que o vizinho, o camarada faz para a gente de graça, né? Aí você falou que nessa solução, essa pessoa que ficaria com o produto, ela receberia do aplicativo alguma coisa, é isso? Algum desconto? Sim.
Esse modelo eu vi na Índia, e o cara que tem a lojinha ali que vende doce e salgadinho, do lado ele tem aqueles armários locker de chave, não é nada sofisticado, e ele recebe coisas, põe ali, as pessoas passam lá e pegam. Isso tem nos países de primeiro mundo, são chamados lockers. O iFood tem nos grandes centros comerciais, agora deve estar precário, mas, por exemplo, ali o Cubo do Itaú, eles têm um armário térmico que, quando você faz a compra, ele vai lá, coloca dentro de uma determinada compartimento ali, ele manda um código. Você chega lá, põe o seu celular, abre o código e tal. Isso é caro. E isso só que o conceito é bom. A Índia faz isso manualmente. E a questão de segurança, em alguns lugares, sem chave, sabe? Ele só põe ali, é meio... Nós podemos fazer uma coisa intermediária. Eu não tenho clareza dessa questão da segurança, né? Porque aí uma casa dessa pode começar a ser frágil, né? Tem experiências internacionais que fazem algo parecido? Tem. Mas aí são México, principalmente. Não eram essas perguntas por enquanto, eu quero ouvir primeiro e adorei. Bom, boa noite a todos, a todas, aqui eu não vi, a todos, né? Adorei também a apresentação do professor Orlando. E eu queria entrar agora numa questão que mais tem a ver com o que eu conheço, que é a favela. Eu acho que, primeiro, essa questão da segurança... Eu estou super interessado... A questão da segurança, ela tem muito a ver com a questão dos aparatos de repressão de Estado. Eu acho que o maior problema de segurança para quem mora na favela é o Estado e a polícia. A questão de roubo, ela é muito relativa. Por exemplo, às vezes, por necessidade, para levar a garotada à noite em teatro, eu tenho que entrar na favela à noite. Antes de eu entrar, eu falo com o pessoal das biqueiras, né, que é os que vendem droga, que não roubam. Eu converso com eles que eu preciso da via livre, eu chego lá, a via está livre, subo com o ônibus, desço com o ônibus, trago a criançada, vou embora e não tenho problema. Então, eu acredito que existe um mito em relação ao risco na favela, porque, por exemplo, eu moro num bairro de periferia, de classe média, e que é muito mais perigoso para quem trabalha com logística do que na favela. Aqui onde eu moro é perigoso vir fazer entregas. E não é favela. E tudo lá depende muito dessa questão da conversa. Evidente que essa questão de colocar o morador para fazer, se ele for um morador bem relacionado, ele entra e sai aonde ele quiser lá dentro. Se ele não for bem relacionado, não adianta ser morador. São complicadores que têm a ver com as comunidades. Eu acho que um outro aspecto importante também para falar é a questão das entregas. Por exemplo, o André Constantini, que é razoavelmente já conhecido, carioca, os cariocas devem conhecer, inclusive, ele é do diretório estadual do PT de lá. Ele não consegue fazer com que as compras cheguem na casa dele. Ele mora, eu não sei o nome da favela, que eu não conheço o nome das favelas no Rio, mas ele é obrigado a pegar embaixo e carregar para cima, do envelope à geladeira. Aqui onde eu dou aula pode entrar. Existe uma regra, que inclusive é um ex-aluno meu de FEBEM, isso da década de 80, que é o que comanda lá a região, que diz que não pode roubar quem vai fazer entrega lá, porque vai atender a comunidade. Então, é muito característica, pelo que eu entendo, e eu conheço bem aqui a Heliópolis,
que tem uma escola da Ponte lá, então eu vou muito ali. Aonde eu trabalho, a região que eu trabalho é bem próxima à Brasilândia, né? Então, por exemplo, o diretório do PT daqui da região fica no meio de uma favela. Bem no meio. E eu acho que é uma característica objetivamente local. Em cada uma tem uma dinâmica. O Rio parece que é mais complicado porque tem diferenciações. E o pior, certamente, são as milícias das polícias militares, né? Os mais perigosos. E que tem que pagar para entrar, tem que pagar para sair. Então eu acredito, Orlando, que esse trabalho com a comunidade facilitaria muito. Agora nós temos um problema, as vielas. Nas vielas não dá para entrar. Então é um problema que, por exemplo, eu tenho um grupo, tenho um centro comunitário que eu frequento muito, que para você ter ideia, passa uma pessoa por vez, não passa duas ao lado a lado. É uma por vez. Então ali não tem jeito. Por exemplo, a Casa Bahia, vamos dizer um exemplo, eles não descem a viela. Mas não é nem por questões de segurança, é por questões que é ruim e é até perigoso, porque não tem, por exemplo, nenhum projeto urbanístico, de tamanho de calçada, então um degrau enorme, outro degrau menor. Mas eu acho que a ida na favela daria substancialidade, eu não sei se é essa a palavra, ao que você fala, para entender bem a dinâmica interna dela. Porque tudo que você fala é corretíssimo. Agora, a aplicabilidade dela é que tem que ser observada, mas no cotidiano dela, entendeu? Não é difícil, não é difícil. E eu acho que você tem razão na maioria das coisas que você fala. Eu só não concordo com a questão da segurança, porque eu me sinto muito seguro nelas, nas que eu frequento. Inclusive, eu já tenho até amizade com o povo do tráfico e tudo, né? Que a gente chama de varejo, né? Porque o bandido e o traficante aqui em São Paulo estão nos jardins, não estão nas favelas. O bandido e o traficante estão no Morumbi, não estão nas favelas. Então, eu acho que, tirando esse aspecto, no mais, eu acho perfeito. Eu adorei. Vou usar, inclusive, para a gente fazer as nossas elaborações no Movimento Nacional de Favelas, se você me permitir. Claro. Que foi extremamente útil. Muito obrigado. Próximo a falar, Rômulo. Eu queria fazer umas considerações. Primeiro, muito obrigado. Você conte comigo, o que eu puder estar mandando. Esse problema de segurança realmente é complexo, porque as outras regiões da cidade têm esse problema. Agora, quando você muda a escala, esse problema de segurança fica mais difícil. Então, eu conheço alguns operadores logísticos que acabam acertando uma entrega de 30% da carga para algumas pessoas lá dentro para poder ter acesso. E aí essas pessoas depois, eles fazem o bem, eles distribuem gratuitamente para uma série de pessoas. Mas tem um mecanismo. E aí eu concordo com você. É as pessoas daquela região que tem que construir. Quando eu falei das diferenças, as favelas do Nordeste são diferentes das do Brasil e tal. É muito difícil, a gente faz pesquisa dentro das favelas, mas é complicado, porque só pode entrar em determinados lugares, só pode falar determinadas coisas. Só queria mais comentar da viela. A viela cria o que eu chamo de self-service logística. É o self-service, você desce e pega. Se tem que levar uma geladeira, chama os primos lá e leva a geladeira por dentro da casa do vizinho, porque dá para passar e passa do outro lado e sobe, né? A Colômbia deu umas soluções interessantes. Quando começou a construção desses cabos, dessas coisas, eu achei que eles iriam fazer aqui. O que ela fez? Ela tem um cabo, né? A Comuna 13. Ela tem um bondinho e ela escolheu alguns lugares no meio da favela que permitem você descarregar carga. Então, mesmo que as vielas ali do entorno
não tem acesso, você tem um ponto no meio que você consegue minimizar de trazê-la de baixo. E tem uma coisa interessante, e nas prisões acontece isso também. Se você olhar, as favelas, elas têm uma praça na entrada, que é mais ou menos a praça da Idade Média, onde as pessoas faziam negócio, as pessoas vendem, compram ali. As prisões grandes também têm isso. Ambulantes e tal. Tem algumas pessoas usando, que nem food truck, só que para lojas. Então, por exemplo, tem uma experiência aí acho que é Sadia, na venda de carnes, ela põe num caminhão, para ali, abre, deu o horário perigoso, ela vai embora. É nos comentários. Mas, obrigado, eu vou te perturbar, viu? Rômulo. Bom, obrigado aí. Eu queria começar agradecendo essa bela exposição do Orlando. Super contente, sempre fico muito feliz de ver. Minha área, ele sabe que não é essa, minha área é transporte público, mas às vezes, como bom pesquisador, a gente anda se metendo nessas áreas correlatas, né? E eu queria fazer 2 comentários muito curtos. O primeiro é que, sob um olhar, assim, ou tentativa de olhar, a gente vê todas aquelas informações que você trouxe antes, né? Que há um aumento de custo de transportes nas mercadorias que as pessoas da favela consomem. Sim. E isso é um dado a mais a gente trabalhar, porque é uma exclusão que se acumula às já existentes. Então, me parece que toda ação que a gente consiga fazer para essa redução pode ter um resultado positivo. Até mesmo essas negociações, eu diria assim, são formas de um certo pedágio, né? Mas que não dão em troca a redução de custo, ao contrário, elas terminam significando também. O meu amigo Rogério tem razão, o Rio de Janeiro, as milícias são um problema a mais, agravando o que a gente já tem aqui. Eu diria que, nesse momento, a gente presencia guerra entre milícias. E eu só não dou nome aos bois, porque senão eu vou preso, né? Mas esse é um problema a ser tratado, e eu vejo com muito bons olhos essa ação aí adversa. Algum tempo atrás eu ouvi falar da Rocinha, 3 garotos, né? 2 meninos e uma menina, que iam de moto fazendo entrega de carta. Então as pessoas passaram a ter um CEP para poder entregar para carta, né? Você tem uma pequena central. Isso que você falou da Holanda me lembrou a caixa postal. O meu filho mora em Ilhéus e prefere que entregue na caixa postal, porque pode não ter ninguém em casa, né? Então o endereço do pai manda uma caixa postal, ele vai lá e pega. Essas coisas podem ajudar a emparelhar. Agora, a segunda coisa que eu me lembro, e que eu queria voltar depois a conversar com você, uma vez conversando com meu querido amigo Keiji Kanashiro, nós discutimos, eu fui até Valinhos com ele, ele vai lembrar disso, né? A ideia de a gente fazer um CD, uma central de distribuição, voltada para a agricultura familiar. Eu acredito que, se você tiver um tempinho depois, a gente senta para conversar, e eu vejo com muito bons olhos a possibilidade disso, que não é apenas melhorar as condições operacionais do circuito inferior, que é extremamente importante, não tenho a menor dúvida, né? Mas dar um grau de competitividade dele com o circuito superior. Entendeu? Porque eu me lembro muito bem, o Keiji é uma pessoa de quem eu não apenas gosto, mas como admiro muito. Ele tinha colocado 2 coisas importantes aí, a conversa que era com o nosso ministro na época. Infelizmente, depois veio o golpe e tal, não deu. Meu nome dele, o ex-prefeito de Belo Horizonte. Esqueci, a gente vai lembrar. Fernando Pimentel. Não era o Fernando, não. O que era o ministro de... a gente vai lembrar. Não, acho que o primeiro contrato não deve ser o Patrus Ananias. Patrus Ananias, claro. Patrus Ananias. Tá? E o segundo era o reflexo disso,
não apenas nesse circuito em si, que por si só já era muito importante, mas na redução do custo de alimento para a população, com reflexo possível na inflação. Então, ele pensa grande, pensa longe, enxerga longe, pensa grande, né? Eu acho que a gente puder depois trocar uma figurinha nisso, eu vou ficar muito feliz. Tá? Mas, ótimo te ver aqui. Ótimo te ver aqui. Mas é pra gente falar um plano B, um plano C. Valente, depois a Cris. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu queria fazer umas intervenções pontuais. Primeiro, o seguinte, a complexidade, nem é tão complexo, pensar em política pública, né? Eu estou completamente convencido, e volto a dizer aqui para o meu amigo Heitor, embora eu seja a direita do PT, e me assumo como a direita do PT, ele não tem nenhum problema com isso, cara, os Correios têm que fazer o papel da última milha. Eu estou completamente convencido disso. Sim. Os Correios são extremamente eficazes. E, inclusive, existe a possibilidade de você alocar os funcionários que vão operar a última milha que sejam da região. Entendeu? Então, quer dizer, eu estou convencido disso. Correios, eu não consigo enxergar mais nada. Porque, do ponto de vista privado, eu conheço alguns operadores logísticos grandes, por exemplo, o pessoal que faz a entrega do Boticário, eles já têm um esquema para entregar na favela, entendeu? Eles têm. Agora, é isso, é mais caro para o morador lá e, na verdade, deve implicar em negociações não republicanas, né? Não muito legais. Então, o primeiro ponto é esse. Política pública. Eu enxergo de cara isso. Os Correios. E aí os Correios levar a essa questão que o Romulo falou, porque eu ando pensando também nessa coisa da última milha, com a pretensão de resolver o problema do Jeff Bezos nos Estados Unidos, entendeu? Que ele só consegue atingir, ele atinge menos de 50% da demanda que existe lá, ele não consegue. E eu fico pensando, eu tenho pensado muito sobre, conversado com outros colegas e tal, e pensando até o caso de montar uma empresa que faça isso, que é você aproveitar, primeiro, utilizar centros de distribuição. Isso aí é fundamental. Na última milha tem que ter um lugar lá onde ou as pessoas vão pegar as encomendas, ou elas vão entregar, ou vão pegar, ou quem vai fazer a distribuição interna, pensando em termos da Rocinha, por exemplo, que eu conheço, bom, eu sou carioca, né? E eu frequentei muitas favelas, especialmente na década de 70 e 80, não vejo nenhuma vantagem nisso, eu acho que essas favelas que eu visitei, que eu frequentei, a minha atual candidata a prefeita, minha amiga Benedita, é a pessoa que mais entende disso, ninguém entende mais de favela do que a Benedita. E ela sempre trabalhou a ideia de que é o seguinte, as favelas têm que ser transformadas em bairros. E agora, com todos os direitos que qualquer bairro tem, né? De luz, esgoto, água, qualquer coisa. Pois bem, então, em termos de política pública, você tem o Correios e tem uma ação de prefeitura, especialmente de prefeitura, que é de transformar os bairros em favela. E essa coisa da última milha. Eu acho que também não tem como fazer diferente de utilizar esse centro de distribuição. Então, voltando ao problema do Jeff Bezos, então, aí eu tenho pensado o seguinte, drone, utilização de drone. A gente praticamente não usa ainda, né? Drone, eu não sei se alguém aqui na sala conhece experiências sobre isso. É claro que para usar em favela tem uma complexidade. Se não for negociado, as do Rio que eu conheço, com milícia ou as outras facções que já existiam e que existem lá,
é algo que é meio complicado, um drone chegar, né? Mas eu acho que é fundamental essa questão do centro de distribuição. E essa questão dos alimentos, né? Devo lembrar que na década de 70, alguns de nós aqui vivenciaram uma atividade, na época a gente considerava meio revolucionária, que era de fazer a ligação direta das associações de moradores, tanto urbano como de favela, com os produtores rurais. Então, no Rio, eu me lembro que tinha lá os produtores rurais de Cachoeira de Macacu, que no bairro que eu tinha uma atividade mais localizada, que era Água Santa, e na igreja, né? Então a gente juntava as coisas e aí fazia as encomendas e na verdade a gente já trabalhava a ideia do orgânico, né? Embora nem todo agricultor familiar deixe de colocar veneno para matar as pragas, né? Mas enfim, então essa experiência, eu acho que também é uma coisa fundamental do ponto de vista, como o Romulo falou aí, de você garantir uma melhora da qualidade de vida para as pessoas de menor renda. Mas então é isso. Tirando isso tudo, eu queria agradecer ao Orlando assim, da minha parte, pessoalmente, agradecer, porque acho que foi muito esclarecedor e tudo isso que você mostrou aí, inclusive as experiências internacionais, né? Que eu acho que sempre ajudam a gente. Muito obrigado. Valente, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, obrigado. O Correio é uma das coisas que mais me angustia, porque ele está sendo desmontado. E, se você olhar, o maior operador logístico do mundo é um Correio, porque a DHL era o Correio alemão que foi expandindo para outros lugares. Correio público, né? uma organização pública que foi expandido. E só que no Brasil, lamentavelmente, ele até algum tempo atrás, ele tinha a maior rede de capilaridade de entregas. Ele chegava em locais que ninguém chegava. Ia de barco, ia de cavalo e coisas desse tipo. E aí, com essa política que vem acontecendo, eu acompanho que está fazendo um desmonte. E é um desmonte cruel. Por quê? Porque como é feito? Não sei se vocês usam bastante e tal, o Correio tem sistemática falta de embalagem. Então, você não tem embalagem. Você vai lá e tal, aí não repõe determinadas coisas. Faltam funcionários entregadores. Então, o nível de serviço vai caindo. E aí a população começa a reclamar. E esse é o grande negócio que as grandes couriers querem comprar no Brasil. Então, eu achei muito pertinente a sua colocação. A questão do Correio é perfeita. E essas outras coisas de última milha, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão brasileira. Eu não sei se vocês sabem, mas a Amazon saiu da China. Ela não conseguiu competir com a China e ela fechou toda a operação da China. E agora, há uns 2, 3 meses atrás, eu estava... 3 meses nada. 6 meses antes da Covid, eu tive a oportunidade de ir para a Índia. O professor Rômulo faltou, eu achei que eu ia encontrar com ele lá. E fui ver algumas operações. E por que a Amazon saiu da China? E está avaliando sair da Índia. Porque o Alibaba é mais forte que ela lá. E aí o indiano virou para mim e falou: professor, indiano não compra iPhone. A operação da Amazon, ela demanda o que vocês estavam falando, o Romulo bem colocou, uma margem grande de produto de alto valor agregado. O Alibaba está preparado para isso, tanto que 30% da operação do Alibaba é de produtos usados.
que uma pessoa usa, vende para o outro, com margem muito pequena de frete, e aí você vai dinamizando as trocas. O Brasil tinha que pensar em soluções desse tipo. O reuso e o operador logístico fazendo esse processo. Mas, realmente, a última milha é a coisa vital para resolver, e eu acho que empresas nascidas dentro da favela vão ter esse diferencial. Para isso, Valente. Obrigado, professor. Só um instantinho. Orlando, só um instantinho. É que caiu tudo. Não sei se caiu para vocês todos, mas para mim caiu. Quando você ia falar do que estava acontecendo na China e na Índia. E como o Alibaba é um potencial concorrente meu, olha só a minha pretensão, em fazer tudo digital, por aplicativos e tal, você podia repetir só esse finzinho? Por quê? Sim. O que... A saída da Amazon da China tem a ver com duas coisas. Agora, então, entrando no detalhe para você entender o seu concorrente. A China usa o WeChat. O WeChat é um WhatsApp misturado com banco, misturado com todo, que tem um controle pesado em cima. Todo mundo usa para pagar, para comprar. Então, é difícil você entrar em redes que a Amazon tinha muita dificuldade de usar o WeChat. Uma coisa. Mas a coisa mais forte é que o Alibaba ele tem uns 30% da sua operação em cima de troca de produtos usados. Eles fazem os chamados marketplaces, onde você revende as coisas, OLX e tal. Tanto que eu acho que o movimento aqui no Brasil da Magalu vai ser em breve, porque a Magalu está conseguindo fazer frente à Amazon aqui nas operações. Ele vai ser em breve trazer um braço que é o braço da revenda, do reuso. Boa parte da população brasileira se beneficia muito disso. Eu não uso mais minha bicicleta, vou vender para o outro e tal. Então foi aí que a China, eles caíram lá na China. A Amazon só trabalha com margem alta de ganho no produto, né? Não sei se... Bom, obrigado, Orlando. Agora é a Cris, depois é o Keiji. Cris, por favor. Oi, estão me ouvindo? Está baixo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá para ouvir. Eu gostaria de parabenizar, né? Obrigado. Sim, gente. Eu gostaria de parabenizar. Está ouvindo? Estou. E dizer que fiquei muito feliz de te reencontrar, né? Originários da mesma cidade, estudamos quase juntos, né? Estou muito feliz. Eu, assim, aqui, Orlando, até eu gostaria de tê-lo, né? Porque a nossa dificuldade logística é imensa, né? É imensa, porque imagino que é um estado que não tem estradas, né? Um estado que tudo chega... E agora, na pandemia, a gente está com muita dificuldade, né? Por exemplo, a gente está ajudando, imprimindo máscaras, adaptando máscaras de mergulho e tal, e tivemos muita ajuda, né? E aí as impressoras ficaram mais de um mês em Belém, né? Chegaram até Belém e não tínhamos... Chegou uma época que não tínhamos nem voo para cá, eles foram cortados todos, né? E a realidade, essa é uma realidade local, né? Mas as favelas aqui, elas também são muito diferentes, né? A Lúcia, Socorro, eu não sei se o Roberto está aí, mas aqui as favelas são em áreas alagadas, né? Então,
E a dificuldade, além das favelas, são as entregas para os ribeirinhos do Amazonas e dos seus efluentes. Então, merecia um bom estudo aí. E a minha proposta para a gente, né, enquanto alternativa, e aí eu acho que Orlando, Rosimar podem nos ajudar, é que a gente coloque a questão da sustentabilidade, né? Coloque a questão para os municípios de, claro, esses encaminhamentos, achei muito legal, né, como você organizou a problemática, mas que na propositura que a gente fizer para os futuros prefeitos, né, a gente coloque a bicicleta, né, a gente coloque... Nós estamos fazendo aqui um projeto de pesquisa muito legal, porque o Amapá tem 16 municípios, né, e só 3 têm planos de saneamento, né, Macapá, Santana e... mais um, eu esqueci. E a gente está trabalhando muito com a FUNASA, né? E tem verba para cooperativas, né? E tem recursos, inclusive, para trabalhar com resíduos sólidos e tal. E não tem... Agora a universidade pegou, né, para fazer e para tocar, mas não tem quem faça. Então, eu acho esse trabalho com as cooperativas de catadores e outros, ela pode ser uma boa alternativa também para que a gente coloque, né? Que tipo de material, que tipo de... Por que usar as caixas, né, da última milha, não de isopor, mas de papelão. Então, eu acho que é muito, muito legal que isso aconteça. E aí eu também te convido, Orlando e todos vocês, para vocês virem conhecer aqui Apuá, que é uma cidade que não tem carro, só tem bicicleta e a pé, né? E as áreas, e também as vias são diferentes, elas são para se caminhar. Então era isso. Fiquei muito contente, parabéns, Orlando. Muito bom. Obrigado, Cristina. Eu me sinto em dívida com você, porque nós estávamos conversando naquela época de trabalharmos juntos ou fazermos alguma coisa, mas não conseguimos. Vamos ver se, passando a pandemia, a gente consegue fazer alguma coisa. E você disponha. O que você precisar, eu gostaria muito de ajudar. E a questão do ribeirinho é bem particular. E ela tem tudo a ver com o problema que a gente está falando também, né? Então, e quero conhecer essa cidade que você falou. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Obrigado, Orlando. Agora é o Keiji, depois a Rosimar. Keiji, por favor. Pessoal, estou pegando o gancho aí do que o Rômulo comentou, né? Eu, durante o período de 2007 a 2009, mais ou menos, né? Eu fui assessor da Petrobras, do programa Fome Zero, justamente para tentar ajudar a organizar as cooperativas da agricultura familiar, né? Para planejamento, plantação, colheita da mamona e outras oleaginosas, né? Para ser entregue nas 3 refinarias que foi feito no governo Lula, que foi em Montes Claros, em Minas Gerais, em Candeias, na Bahia, e em Quixadá, no Ceará. E nesses 3 anos aí, praticamente todo mês, eu passava um mês em Minas Gerais, Montes Claros, um mês lá em Fortaleza, um mês lá na Bahia, né? E eu fiquei muito amigo do pessoal, né? E a gente fez um projeto, né, para os 3 estados, né? Que contemplava a criação de uma cooperativa, e uma cooperativa de cooperativas, né, para poder trabalhar essa questão logística. Eu lembro que na primeira reunião que eu tive, né, o pessoal que estava assessorando eles anteriormente, eles colocaram uma restrição, né,
que só pegar, iam só procurar as plantações, né, num raio de 50 quilômetros do ponto de colheita, né? Aí eu fiz uma frase que foi de efeito, né, e de certa forma aquilo andou para frente. Eu digo o seguinte: a distância não é física, a distância é econômica. Você pode estar a 20 quilômetros, né, de um local, mas tem um rio e você não tem a ponte, entende? Então, a partir desse conceito, né, que a distância é econômica, não é física, eu acho que a gente construiu um trabalho interessante, né? E até lá, e a gente não tinha ainda, ou estava começando pelo menos, essa questão dos aplicativos. Não, isso não tinha aplicativo, não. Isso no primeiro momento. No segundo momento, né, é isso que o Romulo citou, depois desse período que eu passei com o pessoal, eu peguei uma relação muito forte com o pessoal do MST e, de certa forma, eu era um assessor informal deles. Toda vez que que ele fazer um debate, alguma coisa, eles me chamavam para debater com o pessoal, né, as alternativas que tinham eles para poder viabilizar a entrega dos seus produtos, no centro, cada negócio todo. E nesse período, aí acho que foi em 2012, eu acho, 2012, 2013, que o pessoal do MST pediu para mim, para a gente tentar fazer um projeto, né, de um CD, né, na região de São Paulo, para entregar para juntar a produção da cooperativa dos trabalhadores, né, e entregar. E a gente praticamente não recebeu nada, foi um trabalho voluntário. Eu juntei aí meia dúzia de companheiros nossos, né? E só um deles que estava desempregado que acabou recebendo alguma coisa. O resto foi trabalho voluntário. Mas, no entanto, nesse período aí, estava começando os aplicativos. Né? Hoje eu fico pensando, se houvesse os aplicativos naquela ocasião, seria muito mais fácil encaminhar essas coisas todas. No entanto, tudo bem. Então, mas eu queria falar uma coisa. Quando eu estava na Câmara, em função de um projeto que eu estava trabalhando, junto com uma solicitação dos deputados lá, eu andei estudando um pouquinho a questão do Uber. Certo? Aí, acho que todo mundo sabe, né? Mas o Uber foi inventado, foi descoberto, foi iniciado, né, na Europa, para dar às pessoas, né, um aumento de renda. Então, todas as pessoas tinham uma atividade normal e para ganhar um dinheirinho a mais, né, para completar a renda, eles usavam o Uber para transportar. Só que no Brasil, né, em função de todo esse processo de crise econômica, social que tem no Brasil, eu tenho usado o Uber todas as vezes que eu viajo, né? E eu sempre faço uma pergunta, né? Como ele chegou no Uber, né? A ideia é a mesma. O cara está desempregado. Eu já viajei com engenheiros, advogados, sabe? Um monte de gente de nível superior que perderam emprego e estão trabalhando com Uber. E a segunda pergunta que eu sempre faço, né? Eu acho que para o usuário, né, para nós, né, que usamos Uber, o serviço é muito bom. Muito bom. É barato e é muito bom. Agora, eu acho que é muito ruim para eles, né? Porque o Uber, por exemplo, começa cobrando 25%. Eles não têm nenhum direito, nenhum seguro, nada disso. É tudo por conta deles, né? Então, aí, aqui em Brasília, em função desse processo todo aí de pandemia, os motoboys, né? Concluindo, eles resolveram fazer cooperativas e usar o aplicativo entre eles, né? Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, os motoristas de Uber vão fazer a mesma coisa. Agora, a pergunta que eu faço, Orlando, e Rômulo, e o pessoal que entende um pouco mais que eu, né?
como fica a questão dos aplicativos, né? Por exemplo, eu posso usar o aplicativo do Uber sem pagar para eles, ou eu posso copiar, clonar, sabe? Alguma coisa do tipo, né? Essa é a grande questão. Eu acho que esses meninos aí do aplicativo do iFood, aquele negócio todo ali, eles estão se organizando, né? E eu não sei se eles estão usando o aplicativo aqueles que você mencionou lá na questão da favela, né? Mas como é que funciona o uso da tecnologia, né? Hoje, para pessoas se organizarem? Era essa a minha pergunta. Oi, o que ela quer? Microfone, Orlando. Opa, eu percebi. Queijo, primeiro, muito obrigado aí pela presença e pelas conversas. Para vocês terem uma ideia, o Queijo era uma pessoa que me dava choque de realidade, porque a gente fica dentro da universidade e a gente vai esquecendo do mundo. Aí chegava lá, e como é que é isso? Isso tem que ser coisa real e tal. E já tem um tempinho isso, né, Queijo? E novamente, você com uma questão que para mim é muito importante, ela não está diretamente ligada, mas ela é muito importante. Todas essas atividades da chamada economia compartilhada, Uber, Airbnb, iFood, todas elas trabalham com uma coisa e o Rômulo trabalha bem aí na questão do serviço público, do ônibus. Qual que é a tarifa justa? A tarifa justa para o usuário seria só o que ele onera no ônibus. Então, seria pagar só o custo variável. Só que tem o problema do custo fixo, que é o problema, por exemplo, da conta de luz. O justo seria eu pagar só o que eu usasse de luz. Mas, para ter o direito de ligar qualquer hora do dia ou da noite e ter luz, eu tenho que pagar uma parcela fixa. Né? Como é que funciona Uber, Airbnb? O custo fixo não é repassado para a tarifa. Ele fica para o proprietário do carro. Ele fica para o proprietário do imóvel que está alugando. Então, esse é extremamente cruel. O motorista de Uber, passando o tempo, ele não vai conseguir repor frota. Por quê? Porque ele não tem aquela previsão da estrutura que uma planilha de transporte público tem, que permite prever guardar um pouco de recurso. Então, esses modelos eles só funcionam em níveis de disponibilidade de muito desemprego, muita ociosidade dos sistemas e tal. E eles são... à medida que isso vai aumentando, essa dificuldade vai ficando maior. E aí o motorista de Uber também, ele começa agora a ter uma tarifa diferenciada. Então, se tiver muita gente na cidade, o Uber vai pagando um pouco menos, porque é aquela coisa de mercado. Então, ele é bem cruel, mas ele é uma alternativa para o cara que está desempregado. Né? Então, esse modelo... Agora, o aplicativo é uma outra coisa. O aplicativo é uma possibilidade de melhorar o nível de informação e conectar pessoas interessadas com pessoas que desejam oferecer, com pessoas que desejam comprar. Então, ele pode ser positivo. Tem um movimento hoje dos motoristas de Uber, de motoboys, que estão começando a se organizar para uma cooperativa. Eu acho que aí, porque aí a negociação muda de porte. No caso do iFood, o iFood usa também essa questão de não remunerar o custo fixo. Só que ele faz diferente. Por exemplo, se eu sou, aqui em Campinas, dono de um restaurante, eu pago 30% do valor da entrega para o iFood. E eu fico só com 70%, fora o transporte. E por que eu aceito isso? Porque é o jeito de eu conseguir vender.
Agora, nada impede de ter concorrentes para o iFood, para coisa. Mas esses sistemas, eles são muito vinculados a uma maciça propaganda. Se vocês perceberem, quando essas empresas mostram a estrutura de custos, algo em torno de 40%, 50% do gasto é em propaganda. Porque ele só existe porque eu ligo e pego o Uber. Ou eu escolho o 99 táxi. Ou eu escolho o Rappi. Né? E esse é um movimento cruel. Agora, o que poderia ser feito aí é a questão das cooperativas, para dar um pouco mais de integridade. E aí a outra ideia, realmente, essa coisa de fazer um centro de distribuição com agricultura familiar e alavancar, esse é um belo caminho. Porque por que uma coisa tem valor? Os economistas falam que tem valor por ter forma, por estar num local e numa hora certa, por pertencer a alguém ou para oferecer um serviço. Então, por exemplo, eu tenho uma massa de barro. Ele vale pouquinho. Agora, eu moldo uma talha de água. Isso aí é valor de forma. A manufatura, o que ela faz é dar valor de forma. A partir daí, se essa talha está na minha oficina, no interior de Goiás, ela vale um X. Mas se ela estiver no supermercado dos Jardins, em São Paulo, ela vale um Y. Essa diferença é o valor que a logística agrega. Então, atuar na logística para aumentar a competitividade das comunidades mais carentes, trazer mais próximo do circuito superior, eu acho que é uma boa estratégia de política pública nacional. Né? Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Orlando. Rosimar, depois Lúcia. Bom, agora é a minha inscrição de verdade, não é uma pergunta, não, é uma consideração. Da tua fala, né, você falou que na América Latina 1/4 de pessoas moram na favela. Aí eu percebo que essa tua vinda, né, no setorial de transportes, e sempre a gente debate transporte público e a carga ela vai acontecendo. Você traz para a gente, fica explícito que existe toda uma inteligência, a coisa acontece. A prefeitura participando ou não, aliás, está bem avançado até em termos de organização, porque as empresas têm um interesse econômico, né, que é a venda, etc. E aí, uma das suas falas, lá que você falou que eles até estruturaram, né? Uma dos itens para que a coisa se efetive é conhecer quem manda na área, que foi uma coisa que o Heitor comentou. Se você conhece lá o dono da coisa, você consegue entrar e sair. Aí eu queria falar duas coisas. A experiência de Campinas, que assim, porque assim, se mobilidade é a condição de circulação de pessoas e mercadorias, se a gente começar a olhar globalmente a mobilidade, a gente vê que tem uma sobreposição muito grande. A experiência que a gente teve, eu particularmente tive em Campinas, naquela favela perto do aeroporto, que eu esqueci o nome, aquela gigante, eles pediam uma linha de ônibus, pedia transporte que não chegava, e as crianças tinham que ir até a rua que passava o transporte, tinha que andar muito. E aí os operadores se negavam, e aí o pessoal da INDEC que tentava chegar não conseguia entrar. Até a falta de habilidade, porque assim, ou você paga um pedágio, e quando eles viam mesmo que era um carro da INDEC, não deixava entrar. Eu não lembro se já era a Lúcia, mas eu só sei que a gente foi na favela, aí a gente acabou descobrindo que a líder daquele setor, porque a favela tem vários líderes, era uma mulher. E aí nós conversamos, né? Olha, você está pedindo um serviço, nós somos o representante do setor público, a gente precisa avaliar o setor para ver o porquê que não tem. Quando a gente olhava no mapa, a gente até via, né? Existia uma condição geométrica, né? Que nem o Heitor falou, às vezes nem entra, porque é uma vela, nesse caso não era. Tinha uma declividade acentuada, uma pirambeira, mas assim, nada que um rolo compressor ali não consertasse. Qual que era o problema ali que não conseguia ninguém passar?
tinha tanto gasto de energia elétrica que a fiação era muito baixa. Então, assim, a gente até conseguiu, a gente convenceu, né, os cooperadores do alternativo para chegar lá com a van, mas assim, como é que eles iam passar? Porque ali a energia que eles tinham, eles pegavam da central, então era aquela fiação. Aí eu falei, olha, não tem como, a gente vai ter que fazer um ganha-ganha. Aí o que ela falou? Então o que eu preciso? Eu falei assim, não, você só precisa resolver aí com a comunidade erguer a fiação. Quer dizer, só ia mexer em tudo, né? Porque todo mundo ia ficar. Aí ela falou, mas a gente vive pedindo para a CPFL, eles nunca vêm, etc, etc. E a mulher era brava, ela é uma grandona. Ela falou assim, é o seguinte, se a gente conseguir erguer isso daí, vocês trazem ônibus? Eu falei, a gente traz. O ônibus não, a van. Aí ela falou assim, não, a gente vai ter isso aí semana que vem. Eu falei, olha, é impossível, a CPFL tem um cronograma. Bom, enfim. Em 5 dias tinha lá uma ordem para a gente, já com o cronograma da CPFL combinando, que eles iam levar o poste lá. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, paralelo a isso, tem todo um poder político desse pessoal, que é ligado, sim, a um poder paralelo aí de tudo, né, que eles comercializam, e tem uma influência no legislativo. Aí o vereador liga, que liga, que liga. Em menos de 5 dias, a gente conseguiu não levar a van, óbvio, mas resolver a questão. Acho que em 20 dias aqueles fios já estavam regularizados e a gente levou. Bom, isso eu trouxe por quê? Porque é a mesma situação de você, a lógica, né, de intermediar isso, de se conectar com aquele metabolismo próprio, porque eles têm os líderes, já que o poder público não chega, eles têm um poder privado organizado que tem uma mesma hierarquia. Então, assim, eu acho importante, quando a gente lembra, que quando a gente está falando de logística, o Orlando falou muito de logística, a gente está falando de pessoas. E se a gente está falando de 1/3 ou 1/4, né, 1/3 que ele comentou no mundo, 1/4 que a gente está ficando cada vez mais pobre, a gente está falando de uma parcela considerável que tem direito ao serviço de mobilidade, seja ele de receber coisas ou de se movimentar. Quando eu vim aqui fazer, ele falou também que gastam 40% na propaganda, né? Eu estou insistindo na propaganda, eu levei aquele projeto do gestor municipal incorporar a questão da logística urbana como uma obrigação. O Mercadante achou inovador, falou que vai sim colocar nesse plano de governo do PT. Por quê? Porque assim, a gente vai estar, primeiro, o grande ganho que eu vejo aí é, conversando com todos os atores, o pessoal de logística, eles têm muito mais informações do que o setor público dessas regiões, até por falta de grana e de tudo mais. O setor público, quando ele fala em transporte, não dá para ir, não dá, ele não vai estudar muito, porque ele não vai ganhar tanto, e ele tem outras prioridades. Se a gente consegue realmente trazer para a prefeitura essas duas gestões, a gente vai ter uma compreensão aí, pelo que o Orlando está falando, né? Tem um instituto, tem as próprias empresas, elas vão dar meio que... claro, a gente vai estar ajudando eles a venderem, mas a gente vai ter um avanço na informação que a gente não tem quando a gente fala em transporte público. E é óbvio que para o gestor da mobilidade, isso vai refletir na melhoria da oferta do transporte público também. Passada a propaganda, ele falou assim do abastecimento, que uma coisa que ficaria barata para a logística seria tirar o intermediário. Aí, falando de atualidade, né, eu estou num projeto paralelo aí, que não é de mobilidade, mas é de politização, junto com o Proteste, com o Adriano Diogo, a gente apresentou para o Lula, e eu estou fazendo um georreferenciamento, depois eu quero até falar com o Orlando, porque, assim, existe um passivo muito grande da CUT, dos sindicatos, de uma infraestrutura, que é dos hotéis, aquelas colônias de férias, um monte de propriedades que voltam aí ao léu, porque existem alguns que já estão falando em vender, porque hoje os sindicatos perderam a arrecadação, pelos motivos que aqui todos conhecem. O que a gente Concluindo. que é um parceiraço aí, o Fratesc. E a gente, ao mesmo tempo, a gente tem o MST, que é uma coletividade super organizada no Brasil todo. O que a gente está colocando, né, estamos também em tratativa lá com o pessoal do MST, é sobrepor, né, aonde estão essas instituições físicas dos sindicatos no Brasil e qual é a maior proximidade de uma base do MST. Por quê? A gente quer transformar esses lugares, ao invés de vender, aí contemplando o que o Heitor quer, né, construir os nossos soberts. Lugares de formação política, mas principalmente do que? De incorporar esse saber acumulado do MST. E aí a gente está também fazendo um certo estudo
geralmente o MST está em lugares aí com o IDH mais baixo, etc, etc. A gente quer capacitar essa população, né, com toda essa sabedoria do MST, usando esses hotéis como a base de intercâmbio e, ao mesmo tempo, como ele funcionou como hotel mesmo, colônia de férias, oferecer um serviço para a terra internacional, porque tem muita gente que quer conhecer o trabalho do MST e esse trabalho que é feito. E agora, o Orlando falando isso, eu estou pensando em acumular, inclusive, a possibilidade da gente conectar também esse saber das favelas, né? Porque o que aconteceria? No hotel, a gente vai tratar o rico, a gente vai vender o produto do MST e mostrar a produção orgânica, né? O maior exportador, etc, 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 etc. A gente vai dar um socorro financeiro para os sindicatos, que aquilo vai gerar uma grana. E, ao mesmo tempo, ali vai ser uma escola de capacitação política que a gente pretende, né, oferecer aí para o PT. Isso a gente já conversou extraoficialmente com o Lula e com algumas pessoas próximas que eles gostaram, mas o Orlando me traz essa coisa da favela que eu não tinha pensado, eu não sabia que estava tão avançado assim. Então, assim, eu acho que esse jeito de resolver a coisa, eu tinha falado na minha apresentação de mobilidade, de carga urbana, que, querendo ou não, as coisas vão acontecendo, a gente pode ficar igual táxi, ninguém resolveu, surgiu o aplicativo, agora o gestor público está correndo atrás. A carga urbana, pelo visto, a gente vai ter que correr atrás muito enquanto gestor público, porque já existem soluções que são independentes, e a gente acha que só está perdendo se não conseguir finalmente perceber que mobilidade urbana é uma sobreposição das duas coisas. E aí depois eu queria até entrar em contato com o Orlando para saber um pouco mais desse metabolismo da favela, que eu só tinha pensado no metabolismo dessa capacitação que o MST acumulou, né? E, finalmente, aqui, a questão da tecnologia, né? A mobilidade, a mobilidade da logística, pelo visto, né? Pelo que eu já sabia, mas não sabia tanto assim. Nessa questão da tecnologia, ela está muito avançada, então, né? Muito mais avançada do que a gente imagina. Porque, se tudo bem, o aplicativo é a parte que a gente vê, mas tem toda uma gestão, né, dessas distribuidoras, que são também, eu gostaria se você pudesse falar um pouco daqueles níveis que existem, né, da logística, de compreensão, do monitoramento de toda essa circulação, se for dentro, porque assim, eu sei que de cidade para cidade, dos caminhões tem. Eles têm também esse monitoramento para esse entregador individual, e no caso, se for bicicleta, que é mobilidade ativa, também tem, ou eles monitoram só pelo aplicativo? Como que é isso? Olha, eu não sei se eu entendia direito a questão, mas o Brasil tem pouco. Eu acho que o mais inteligente do processo é o do Uber. Porque usa-se maciçamente a chamada inteligência artificial e uma área da inteligência artificial que é aprendizado de máquina, machine learning. O que é o aprendizado de máquina? Vocês vivem ensinando o computador. Porque quando você vai entrar num lugar, tem aquele negócio. Clique nas fotos de semáforo, vocês não fazem isso? Aí ele volta e tal. Aquilo ali você está ensinando o computador o que é semáforo. Porque toda vez que você tem dúvida, ele incorpora lá por que você tem dúvida e coisas desse tipo. Isso é o machine learning. E quando você entra mais a fundo, e hoje tem muita coisa nessa área, você pode começar a trabalhar com imagem e pode trabalhar com som, que é uma coisa que cresceu muito agora. E como é mais profundo, é chamado dentro do machine learning uma outra área que é deep learning. Então, por exemplo, hoje você tem num aeroporto, você consegue identificar todas as pessoas que estão passando numa determinada área. Porque o computador pega e compara com as bases. Tem toda uma discussão com a Convid, cresceu bastante isso, a China é muito avançada nisso. Bom, então, é essa área aí que a gente está falando. O que o Uber faz, por exemplo? Ele fica monitorando, acompanhando e vai vendo onde está subindo muito a oferta de veículos,
ele baixa o valor da tarifa. Onde tem poucos veículos, ele sobe o valor da tarifa. Então, o cara sai de um e vai para o outro e tal, e fica operando. Nas entregas, também é feito isso. Ele fica monitorando origem e destino e vai trazendo para alguns lugares. E tem uma coisa que eu particularmente acho horroroso, mas eles chamam das colmeias. O que é uma colmeia? O RAP faz isso, a LOG faz isso. Ele aluga uma casa num determinado local que tem muita quantidade de entregas naquela região. Aí ele leva para essa casa os pacotes, em determinada hora do dia, ele abre para entregar para entregadores. Então, enche de gente de bicicleta, enche de gente de moto, por isso que parece um enxame de abelhas, né? E entrega para todo mundo. Oi? Queria um polo gerador. Exato. Né? E tudo. Agora, a tecnologia está muito avançada. Só que eu acho que o Brasil tem que fazer uma reflexão, porque ele não precisa de toda essa tecnologia. Por exemplo, um app é barato para implantar, é uma solução ótima. Agora, por exemplo, essas tecnologias de internet das coisas, que algumas empresas têm, nós temos pesquisa no laboratório, que permite uma caixa conversar com uma central e coisas desse tipo, nós estamos ainda distante dessas coisas. Nós temos que dar essas soluções mais locais. Realizado. Obrigada. Vamos lá, Heitor. Pronto, vamos indo. São 19h54. Isso, então, por isso que eu estou falando. Tem que ser sharp. Começar a cortar, hein? Vamos lá, é a Lúcia e depois é o Ricardo, que neste momento não está aqui. Lúcia, por favor. Queria parabenizar o professor Orlando, né? Foi uma apresentação muito interessante, né? Eu gostei bastante, né? Dizer para a Rosimar que é um polo gerador, que todo centro de distribuição é um polo gerador, né? Outra coisa, só que a Rosimar falou tanto que chegou até me confundir, perdi o meu raciocínio lógico. Eu comecei até a pensar, ela já foi contar a história da CPFL, né? E eu estava envolvida nessa história, a gente é meio engenheiro, meio metido a entender de eletricidade, né? No final deu um quiprocó danado, eu já me enfiei na CPFL, aí já me lembrei de outro caso lá da Cristina, que mandou eu inverter os semáforos tudo em Belém, e daí eu tive que dar uma de eletricista também. Olha, dá um nó no meu crânio quando começa a me lembrar dessas coisas que eu já tinha esquecido, já estou velha. Mas, enfim, o que eu pedi a palavra foi o seguinte, né? Na época do governo Lula e Dilma, eu gerenciava um programa de aceleração de crescimento no Ministério das Cidades, que era o PAC Médias Cidades. E, por um acaso, né? Até porque nós fizemos um trabalho, professor Orlando, muito interessante, que o senhor tocou aí, que tinha na Colômbia, lá que foi nós resolvemos, foi uma experiência inédita no nosso governo, que a Miriam Belchior ela abriu para a gente implantar um sistema de teleférico. E a cidade que se interessou para implantar foi exatamente a cidade que eu moro, né? Que eu hoje moro, que é Florianópolis, né? E nós fizemos todos os estudos, nós, os técnicos do Ministério, para a implantação desse teleférico, né? E fizemos, e os projetos foram construídos com rampas adicionais, exatamente porque de noite tinha um trenzinho que fazia toda a coleta de lixo desde cima do maciço do morro, que é um morro que tem aqui em Florianópolis, né? E foi muito interessante, foi um estudo muito bem fundamentado. Nós contamos com o auxílio do movimento de favelas e foi super interessante, né? É do lado da universidade, né? Esse morro, não foi implantado. Esse mesmo, esse exatamente. Mas nós fizemos na parte não na parte da universidade em si, fizemos na parte onde era um pessoal de mais baixa renda, né?
Se bem que aqui em Florianópolis hoje é super moderno estar morando em morro, né? Porque a vista é maravilhosa mesmo, né? Então, isso era só uma fala, né? Mas eu queria também aproveitar aqui para falar uma outra coisa, né? Que não tem nada a ver com questionamento, só fiz uma contribuição para dizer para vocês que estão dentro das universidades, né? Que tem esses trabalhos, inclusive, dentro da própria Ministério das Cidades, né? Outra coisa é dizer para vocês, e aqui já deixar um convite tanto para o professor Orlando, como para o... Como é que é o nome? O José Braga, né? O Alberto Trindade, pessoa que do dia 12 de agosto, nós vamos receber aqui o André Constantini. Ele é do Favelas, né? E ele é muito interessante, né? E é bom ouvir esse lado, né? Esse lado que ele coloca sempre que a gente não pode ter uma visão romantizada das favelas, né? E ele cita várias coisas, né? Então, já deixar esse convite para vocês, né? Exatamente para ter esse outro viés. E, por fim, eu queria falar para vocês o seguinte, eu vi no chat que tem muita gente se reescrevendo, tá? Pedir para vocês que, infelizmente, nós não vamos poder ficar até mais tarde, né? Nós vamos ficar, no máximo, até 8h15, primeiro porque tem muita gente aqui que está precisando sair mesmo, porque hoje nós, a grande parte, somos do PT e temos uma militância orgânica no partido, e hoje tem pré-lançamentos de várias candidaturas, reuniões de diretório, tá? E também nós estamos em um período de cursos de formação no PT, e nós temos fazer outras participações. Então, pedir para que as pessoas, infelizmente, não vai dar para continuar, né? A menos que a gente acabe e vocês depois continuem num outro bate-papo, tá? Porque 8h15 no máximo a gente vai encerrar essa sessão, tá? É isso aí, tá, professor Orlando? Obrigado. Obrigada mesmo, tá? Então, dando andamento, próximo é o Ricardo, depois encerraria, porque tem o Valente pedindo novamente, e é ok, Lúcia. Lúcia? Não pode dar 3 minutos para o Valente, 3 minutos para o Queijo? Pode dar 3 para o Valente? Pode, desde que a pergunta não seja mais um discurso do que a questão, né? Desde que seja questão mesmo, né? Então, o Ricardo, né? O Ricardo parece que saiu, né? Então, daria para o Queijo e para o Valente. Quem é a ordem primeiro, Heitor? Valente e depois o Queijo. Então, pode ser, não tem problema nenhum. Bora, Valente. Basicamente, para dizer o seguinte, a CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, ela é vinculada à CUT, ela tem como presidente interino hoje o Eduardo Guterra, que deveria estar nessa reunião aqui, mas está com 200 coisas, até por causa disso. Ele é dirigente dos portuários, é dirigente da CUT e hoje é o presidente interino da CNTTL. A CNTTL está operando direto, e eu estou acompanhando isso, essa relação com os entregadores de aplicativo. Então, eu acho que poderia ser uma ideia trazer o pessoal para falar sobre isso. Não sei se seria o próprio Guterra ou alguém mais, talvez tenha alguém lá mais inteirado da situação, ou 2 ou 3. Também não fazia diferença. Então, basicamente... É o seguinte, é que surgiu aqui essa temática que foi levantada das favelas, ela acaba pegando a questão dos entregadores por aplicativo. Inclusive com a grata surpresa de que tem um aplicativo chamado Traz Favela que faz esse negócio funcionar desse jeito. E esse assunto foi muito falado aqui, Lúcia, sobre essa questão. A Rosimar, por exemplo, ela trabalha muito esse assunto, né? E outras pessoas em maior ou menor grau também. Eu trabalho direto
acompanhando essa história. Então, a minha sugestão é que traga aqui, que a gente agende uma conversa igual a essa das quartas, uma futura aí, com o pessoal, alguém da CNTTL. Convido o Eduardo Guterra, que hoje é o presidente interino da CNTTL. E a temática é essa, entendeu? E para a gente trabalhar como é que as coisas estão, como é que está evoluindo, essa coisa de cooperativa. Eu já trabalhei com cooperativa de caminhoneiro autônomo, é uma coisa complicadíssima de fazer a cooperativa e tal. Então, quer dizer, quais são várias alternativas que estão sendo pensadas aí? O motivo da minha inscrição era esse. Obrigado, Valente. Falou menos de 3, rapaz. Keiji, por favor. Não, é mais rapidinho aí, né? Na verdade, é só dar uma informação. Eu tive conversando muito com o Evaristo esses dias aí, né? E a gente resolveu, eu particularmente resolvi, né? Entrar assim com tudo que eu posso na campanha da Prefeitura de Campinas, né? Com o nosso companheiro Torinho, né? Então, o Evaristo está tentando organizar um grupo, né? Acho que a Rosimar está sabendo disso, né? Acho que todos nós aqui, todo o pessoal do setorial tem como participar, né? E, inclusive, essa fala do Orlando hoje é muito importante, né? Para constar no programa de governo, né? Programa de governo. Então, a ideia era mais ou menos isso, né? Eu dizer que nós estamos tentando organizar um grupo para colaborar no programa de governo do nosso companheiro Torinho, que é vereador e é médico, né? Eu, pessoalmente, eu não o conheço, mas eu vi uma entrevista dele enquanto médico, né, dessa questão da pandemia. Me parece uma pessoa muito interessante, né? E, além disso, nós temos nosso companheiro Juarez Matheus, né? Que é pré-candidato a vereador, né? Então, eu estou, dependendo dessa questão da pandemia, né? Eu estou pensando até passar um mês em Campinas, na época das eleições, né? Para tentar colaborar na campanha. E eu gostaria que, à medida que a gente definisse uma data, um horário, né? Eu encaminho isso para a Lúcia, e a Lúcia tenta convidar todos os companheiros aí para participar, que vai ser muito importante. Era isso. Então, viu Keiji e companheiros? Quem comanda isso é o Juarez, que é o contato, e nós estamos participando através dos debates que estão acontecendo todas as quintas-feiras. Então, amanhã já tem outro... Teve o debate passado sobre tarifa zero, com o Lúcio Gregory, mas quem? Acho que foi só o Lúcio. E amanhã vai ser... A Lúcia já informou, né, sobre o SUM, Sistema Único de Mobilidade, e com a CLES sobre financiamento. Então, quem quiser, é só pegar o link, vai estar, o Juarez tem disponibilizado o link. Que horas vai ser amanhã, Evaristo? Eu acho que às 4 horas da tarde, 16 horas, não é, Juarez? O Juarez está na sala ainda? Eu já coloquei no setorial. Às 17 horas. Às 17 horas, e está previsto, inclusive, um outro debate, vai ser da mobilidade ativa. E aí envolve esse segmento e também a questão do cicloativismo, né, que é uma área que está crescendo e a gente quer também construir o debate com relação a esses dois temas que são importantes. A questão da mobilidade ativa. Mas o cicloativismo não é amanhã, né? Não, amanhã é aqueles dois temas. Nós estamos fazendo agendas para discutir outros temas e um dos próximos será a mobilidade ativa, que aí a ideia é envolver essa questão aí dos aplicativos e também do ciclista, né? Ciclista, calçada, envolver aí todo esse debate mais amplo com relação à mobilidade. Tem mais uma companheira nossa aqui que também está participando desse grupo, que é a Rosimar. Você poderia falar alguma coisa, Rose? É a Rosimar, é o Juarez, a Rosimar e o Bicalho, é isso, né? Que estão diretamente ligados ao plano de mobilidade. O Evaristo. É um processo que a gente está em construção ainda. Então, a gente, obviamente, vamos estar... É importante e querer contar com o apoio aí do setorial e dos companheiros que estão aí na live
e a gente vai conversando. Eu acho que a ideia é pensar aí. Nós temos alguma experiência, algumas expertises que foi feita na cidade, inclusive com a participação na época do Jacó. Nós já fomos o governo nessa cidade com o Jacó, depois fomos o governo com o Antônio da Costa Santos, e a gente tem toda uma expertise na cidade com relação à questão da mobilidade. Só temos que atualizar para o momento que estamos vivendo. Então, e é uma cidade, uma região com aproximadamente 3 mil habitantes, tem que pensar na nossa cidade de Campinas. A mobilidade do ponto de vista da região metropolitana. Então, tem toda uma complexidade e agora mais ainda diante desse quadro que estamos vivendo aí com relação à pandemia. Então, todas as contribuições serão bem-vindas. E queremos contar aí com o apoio dos companheiros e companheiras. Disse tudo. Bom, se a Lucélia se não fosse a Lucélia candidata, eu ia transferir meu título e ia votar no Juarez. Orlando, para as considerações finais, aí eu passo para a Lúcia encerrar, por favor. Ótimo, então foi um prazer falar. Muito obrigado. O tempo de vocês, está todo mundo aí debatendo. Gostei muito, aprendi bastante. Estou muito aberto, o que vocês precisarem, por favor. Unicamp, o Laut está disponível. A apresentação eu já mandei aí no chat, tá? Não consegui abrir. Ué? Então depois eu mando por e-mail tá? Tem que baixar primeiro, Lúcia. Ah, tem que baixar. Ele não abre que nem o WhatsApp. Tem que baixar primeiro no seu computador, Lúcia. Tá, então tá. É porque eu fiz muito rapidinho, depois eu ia até tentar, mas qualquer coisa eu entro em contato com, Sim, fica à vontade. Com o professor Orlando, tá? Eu já baixei também, se precisar. Ah, tá ótimo, Heitor, que bom. Manda, tá. O Rômulo parece que quer dar uma palavrinha ali, Rômulo. Não, eu só quis dizer que eu também baixei, mas já que você me concedeu, agradecer mais uma vez ao Orlando e parabenizar pela ideia e organização. Obrigado. Professor Orlando, eu queria agradecer, né, em nome de todos que estão nessa sala, né? Realmente foi uma apresentação bastante didática e muito interessante, né? Trouxe uma visão bem clara para a gente, até mesmo para a gente entender melhor a questão desse transporte, né? Nessas áreas tão, como é que o senhor tinha chamado as áreas, o circuito superior e inferior, né? E foi muito interessante mesmo. Agradecer a todos, né, por mais essa reunião. Eu não sei se o Evaristo hoje vai abrir o Sebastian Bach, né? Infelizmente... Depende da disposição dos demais companheiros. Depende dos companheiros. Eu vou ter que dar uma saidinha, né? Aqui em Florianópolis nós estamos saindo, tudo indicava que nós íamos ter uma frente popular para eleger o nosso prefeito Lino, e essa frente, o PSOL rachou a frente, então agora nós estamos em reunião do diretório, né? Então, estava pegando fogo aqui, e eu gosto quando pega fogo, né? Como boa petista. Então, a gente volta na quarta-feira que vem com a Cristina e o Nazareno, falando um pouco da mídia cidadã, né? E eu quero dar boa noite para todos, que tenhamos todos uma boa semana. Com o José Augusto Valente, eu falarei pelo telefone particular, não agora. Pode ser amanhã, pode ser? Tá. Obrigada a todos. Eu vou me retirando. Boa noite.